Olá, cinéfilos e viciados em Westeros. Aqui é o Resumo Popcorn, e hoje a gente mergulha de cabeça no segundo episódio de O Cavaleiro dos Sete Reinos, Hard Salt Beef, a nova aposta da HBO para manter vivo o feitiço desse universo de dragões, coroas e derrotas bem humanas. Este capítulo encurta a duração, mas aprofunda a ferida. Honra, humilhação e o preço de ser cavaleiro ganham um foco quase cruel, e é justamente aí que o episódio encontra sua força. Antes de entrar na análise, já deixa o like, se inscreve no Resumo Popcorn e ativa o sininho, porque aqui a gente destrincha cada episódio com um olhar afiado, sem enrolação e sempre indo além do gostei ou não gostei. Se você curte esse tipo de mergulho mais detalhado, sua inscrição é o que mantém esse conteúdo vivo no feed. Hard Salt Beef funciona como a verdadeira prova de fogo da série. Se o piloto apresentou o mundo de Dunk e Egg, o segundo episódio é onde a narrativa mostra se aguenta caminhar com as próprias pernas sem depender só do peso do nome Game of Thrones. A resposta, ainda que não perfeita, é positiva. O episódio sabe onde quer cutucar o espectador emocionalmente e faz isso com uma combinação de humor melancólico, constrangimento social e uma crescente sensação de claustrofobia moral. A direção aposta num contraste visual muito forte entre a grandiosidade do torneio de Ashford e a condição quase miserável de Dunk. Esse cavaleiro de beira de estrada que mal consegue um lugar à mesa, quanto mais um lugar na história. As lentes não se encantam com os estandartes coloridos. Elas insistem no barro, nas barracas, nas transações baratas, nas trocas humilhantes que sustentam o brilho da nobreza. É um Westeros de bastidores, onde cada sorriso vem colado a um cálculo de vantagem. Em termos de ritmo, o episódio é mais curto que a estreia, com cerca de 31 minutos, e isso se sente tanto como virtude quanto como limitação. Virtude porque não há gordura narrativa evidente. Cada cena aponta para o tema central da desilusão de Dunk com o próprio ideal de cavalaria. Limitação porque, ao podar o tempo de tela, a série abre mão de algumas pausas que permitiriam aos personagens respirar e a nós absorver mais profundamente as camadas de tensão que se acumulam ao redor do protagonista. O coração formal do episódio está na figura de Dunk atravessando um cenário que, em tese, deveria ser o auge dos seus sonhos de menino. Um grande torneio, cavaleiros ilustres, casas importantes de Westeros nas arquibancadas. Só que a mise-en-scène continuamente sabota esse sonho, colocando Dunk em situações onde seu tamanho físico contrasta com a pequenez do lugar que lhe é concedido, seja socialmente, seja economicamente. Ele é enorme, mas o mundo insiste em encolhê-lo. Egg, por sua vez, funciona como o espelho distorcido da trajetória de Dunk. O garoto enxerga o torneio com olhos arregalados, fascinado pelos choques de lança, pela pompa, pelas cores, pela violência ritualizada que para ele ainda é espetáculo, não sentença. A câmera acompanha esse descompasso de percepções, oscilando entre o deslumamento infantil de Egg e o colapso interno de Dunk, especialmente quando a narrativa entra na arena e a pressão psicológica se torna audiovisual. Um dos pontos mais interessantes é como o episódio trabalha a comédia sem aliviar a tragédia. O humor nasce da situação de desespero, não de piadas fáceis ou ridicularização do protagonista. Quando alguém chama Dunk de grande e burro, o riso vem travado, porque a série já teve o cuidado de nos mostrar sua honestidade e sua ingenuidade. Dois traços que o tornam vulnerável num sistema que recompensa a esperteza cínica e crueldade polida. O resultado é um tipo de comicidade amarga, que reforça a crítica social em vez de amortecê-la. Na construção temática, Hard Salt Beef aprofunda a ideia de que cavalaria é mais rótulo do que essência, mais performance social do que ética internalizada. Dunk se segura a um código de honra que o mundo ao redor trata como moeda de troca, e o episódio insiste em confrontá-lo com situações em que sua integridade parece não valer absolutamente nada frente à necessidade material. Esse embate entre ideal e sobrevivência é o que dá densidade à narrativa e a afasta de ser apenas uma aventura medieval fofa dentro de Westeros. A presença de grandes casas e de uma certa família real de cabelos claros e dragões no brasão adiciona uma camada de tensão política,
mesmo que ainda trabalhada de forma mais insinuada do que frontal. A narrativa aproveita essa introdução para lembrar o público de que por trás dos torneios e da cordialidade entre nobres espreitam lealdades partidas, ressentimentos e uma história de violência que vai muito além do que aparece na arena. Isso ancora a série no mesmo universo de longo prazo que conhecemos, mas sem roubar o foco da dupla central. Outro mérito do episódio é não perder de vista que estamos diante de uma história de pequena escala, mesmo inserida num mundo gigante. O torneio é grande, a política é complexa, mas o que realmente pesa na tela são escolhas íntimas, vender algo que se ama, engolir humilhações, insistir num juramento que ninguém reconhece. Isso alinha o Cavaleiro dos Sete Reinos com uma tradição de drama de personagem que muitas vezes faltou nas últimas temporadas de Game of Thrones, devolvendo à franquia um senso de humanidade mais concentrado. Em termos de atuação, a performance de Peter Cleffe como Dunk ganha nuances importantes aqui. Ele não é apenas o brutamontes bondoso do piloto. A direção explora olhares, silêncios e pequenas hesitações que revelam um homem em processo de fratura interna, tentando costurar uma identidade de cavaleiro em um tecido social que o trata como descartável. A química com o jovem intérprete de Egg também se fortalece, com diálogos que oscilam entre a cumplicidade, a bronca e uma espécie de ternura ranzinza. No conjunto, o episódio não tem a ambição de chocar, mas de corroer, e isso é um posicionamento estético claro. Não há grandes reviravoltas nem batalhas épicas. Há, sim, a lenta percepção de que o sonho de ser cavaleiro pode custar muito mais do que um escudo e um cavalo. Esse foco contido pode frustrar quem espera algo mais grandioso tão cedo, mas também sinaliza a intenção da série de construir sua potência a partir do detalhe e da fissura emocional. Atenção! A partir de agora, spoiler! Hard Salt Beef ganha outra dimensão quando olhamos para as cenas concretas que estruturam a jornada de Dunk nesse episódio. E a primeira delas é o arco em torno do cavalo Sweetfoot, talvez o momento mais doloroso de todo o capítulo. Quando Dunk decide vender Sweetfoot para garantir sua participação no torneio, a série coloca em jogo não só um bem material, mas um vínculo afetivo construído ao longo de anos de estrada com Sir Arlan. A sequência é filmada com uma contenção cruel, poucos diálogos, muito silêncio e um foco no rosto de Dunk tentando fingir que aquilo é apenas um passo necessário, quando tudo ali grita perda definitiva. Essa venda funciona como metáfora direta do processo de erosão da honra. Dunk se vê obrigado a transformar em moeda algo que para ele é memória, lealdade e identidade, e o episódio nos faz testemunhar o preço emocional dessa escolha. Não é coincidência que, após esse momento, o personagem pareça mais trôpego moralmente, como se o chão sob seus pés tivesse se tornado mais instável. A série não julga Dunk. Ao contrário, ela o enquadra como alguém empurrado pela necessidade, mas não inocenta o sistema que o força a isso. A relação com Egg também ganha um ponto de virada importante quando o garoto explode contra Dunk, jogando na cara dele a forma como está se rebaixando perante nobres que o veem como menos que nada. O insulto colorido envolvendo o cavaleiro Tyrell é engraçado no momento, mas esconde um diagnóstico duro. Dunk está disposto a se humilhar para caber no molde de cavalaria que o mundo lhe oferece. Esse conflito dá ao episódio uma dinâmica quase de drama de família, onde o irmão mais novo enxerga com mais clareza o abismo em que o mais velho está se jogando. Um dos trechos mais fortes é a sequência em que Dunk finalmente entra na arena, e a excitação infantil de Egg contrasta com o colapso físico e mental do protagonista. A construção audiovisual aqui é precisa. O som dos aplausos e das lanças se distorce, a respiração de Dunk fica pesada, o campo de visão se fecha e por alguns instantes estamos dentro de um ataque de pânico medieval. É um modo inteligente de mostrar que o risco não é só corporal, é existencial. Ele sabe que ali não está apenas lutando por glória, mas tentando provar que merece o título que carrega.
A chegada mais evidente da família Targaryen ao contexto do torneio, ainda que discreta, é outro elemento chave. A presença de sangue real nas arquibancadas transforma cada gesto em potencial peça de um jogo maior, e o episódio brinca com essa sensação de que Dunk e Egg estão perigosamente perto de forças que eles ainda não compreendem completamente. Para quem conhece a cronologia de Westeros, esse é um lembrete constante de que ali se desenrola a pré-história de tragédias muito maiores. O torneio em si funciona quase como um teatro de máscaras. Cavaleiros que se dizem paladinos da justiça, mas que não hesitam em humilhar, trapacear ou usar sua posição social para esmagar quem está abaixo. A forma como Dunk é tratado por alguns nobres, reduzido a piada, reforça o tema central do episódio. A cavalaria é um ideal bonito no papel, mas quem o pratica de fato são justamente aqueles que o sistema mantém na margem. É uma crítica direta, quase didática, à romantização das hierarquias feudais. O final do episódio, com a breve cena de fogueira entre Dunk e Egg, é curto, mas carrega um peso emocional desproporcional ao tempo em tela. Depois de toda a humilhação, perda e tensão, ver os dois compartilhando um momento de cumplicidade silenciosa reacende uma centelha de esperança, ainda que frágil. É ali que a série lembra o espectador de que por trás de todos os brasões, o núcleo afetivo da narrativa são esses dois viajantes, tentando encontrar um lugar num mundo que não foi feito para eles. Como episódio, Hard Salt Beef se arrisca ao abrir mão de grandes ganchos óbvios, apostando em uma erosão lenta e constante das certezas de Dunk. Em termos de construção de temporada, é o tipo de capítulo que pode parecer pequeno à primeira vista, mas que planta fissuras fundamentais para os conflitos que virão, tanto internos quanto externos. O preço pago por essa escolha é que alguns espectadores podem sair com a sensação de que não aconteceu muita coisa, quando na verdade aconteceu o que importa. O herói começou a desconfiar do próprio sonho. Se você chegou até aqui, comenta "Sweetfoot merece justiça" para eu saber que você viu o vídeo até o fim, e não esquece de se inscrever no Resumo Popcorn para acompanhar nossos reviews semanais de O Cavaleiro dos Sete Reinos e de tudo que ainda vem aí no universo de Westeros. Na tela final você vai encontrar 2 vídeos, um com o resumo completo do episódio 1, para quem quer relembrar o início da jornada de Dunk e Egg, e outro com algum filme. É só clicar e continuar maratonando com a gente. Tchau!